A jaula está aberta de vez agora, não alimentem os animais. O Fox Sports Rádio está no ar. Você vai mandando suas mensagens pelo Twitter, sempre com a hashtag FS Rádio Brasil. Manda os seus WhatsApp 011 99390 4545. Pô, eu vou falar, hein? Cara, hoje tem um homem com 3 Copas do Mundo. Uma salva de palmas para cima. Não é uma. É uma só. Não, são 3. Não, são 3 Copas. Não, é uma salva. Uma salva para cada Então, já que o Simão tá aqui, eu vou falar. Garfaram ou não garfaram o Flamengo ontem? O árbitro uruguaio foi muito mal. Prejudicou o Flamengo. Não foi pênalti. E o gol do Bruno Henrique não foi legítimo? O gol é uma resenha daquelas que eu vou te contar que nós debatemos todo final de semana, toda a rodada, questão milimétrica, colocaram a linha lá, a linha azul e a linha vermelha, milímetros, o Bruno Henrique está com o corpo inclinado. Então é discutível, né? Tu vai confiar no material. Mas ele não recebeu a bola antes do meio de campo? Não, mas o corpo está na frente. Quando o tronco está na frente, com as partes do corpo que você pode fazer um gol, cabeça, nariz... Se vale para impedimento... o tronco na frente, entendeu? Vale o braço é que não vale conta. Impedimento. Vale o impedimento. Então, ó, lá, é por isso que eles botaram uma linha, colocaram uma linha que está milímetros na frente. É uma discussão que agora vai acabar. Quer dizer, tomara que a FIFA aceite. Tem uma proposta, final do mês será debatido na FIFA. Para estar impedido tem que ser o corpo todo. Aí acho legal. Aí a regra número 11 será mudada se tiver 6 votos. São 8 votos. São 4 da FIFA e 4 da International Board. Tá? A International Board é Irlanda do Norte, Inglaterra, Grã-Bretanha e Escócia. São 8 votos, 6 tem que ter para alterar a regra. Eu acho que alterando essa regra aí mata. Eu sou extremamente favorável ao impedimento, tem que continuar. É o tempero do futebol que dá a qualidade do futebol, só que pode diminuir. O cara está impedido por um nariz, por milímetros, é um absurdo. Eu acho engraçado. O Wenger falou isso. Eu falo há anos que essa regra é de uma babaquice. Mas você propôs isso na FIFA? Pô, eu não tenho condição, agora mas eu tô falando há anos. Diretor de desenvolvimento da FIFA. Pô, eu falo há anos que essa regra de estar... E outra, mas eu quero saber o seguinte, levanta um pouco, o pessoal está descansando, está muito baixo. Assim, né? Levantar a cadeira? Está descansando demais. Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Prejudicaram o Flamengo. O Independente do Vale jogou bem? Eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo. Eu não posso comentar sobre o jogo. Eu vi a declaração do Jorge Jesus falando que o Independente do Vale é um time impressionante. Então, segundo ele, o time jogou muito bem. Eu não posso comentar de um jogo que eu não vi, só dos lances. Agora, que o Flamengo foi em 2 lances extremamente prejudicado, foi. O gol do Bruno Henrique foi gol. E o pênalti do Rafinha ele acabou de te explicar que não, você continua insistindo. Você daria o gol não, do Bruno Henrique? O tronco do jogador? O Bruno Henrique não. O Bruno Henrique anularia o gol segundo a tecnologia da própria Conmebol, que tem sala e que tem todos os lances possíveis, não é? Isso é tecnologia, o cara vai lá, mexe e coloca a linha. Agora, o outro não, o pênalti não foi de hipótese nenhuma, foi os 45 minutos do segundo tempo, tinha altitude, é bem verdade, 2.800 metros, pesa, tá? E o pênalti absurdo, ridículo, essa penalidade máxima. Então pronto, Flavinho. Então, podemos ver, mostra o pênalti e a gente vamos colocar, não tem que colocar não, esse é o nosso errado. O Simão. Tá com a cabeça inclinada. Em termos de arbitragem, o Simão falou, tá falado. Esse lance do Bruno Henrique gera realmente uma revolta, né, Simão? Porque ele tá com os 2 pés atrás da linha do meio campo. Porém, é aquele lance, a gente não pode brigar com a tecnologia. A gente não pode usar a tecnologia só quando convém. Mas quem opera, a gente pode brigar. Não, mas é uma situação, Beija, que é um sistema de computador ali, que ele arrasta as linhas ali e faz um encontro para ver se tá compatível ou não, se tá um pouco à frente ou não. Então, se existe o VAR, esse tipo de lance a gente tem que acreditar a tecnologia e acreditar que ela funcionou. Mesmo sendo um absurdo, porque se não tivesse o recurso do VAR, esse gol teria que ser validado. Sim. Agora, com relação ao pênalti, eu concordo com o Simon, cara. Absurdo. O cara, ele retarda a passada para sofrer o impacto do Rafinha. Não, o problema não é retardar a passada, é que ele não há nem toque. Não, ele existe. adianta a bola. Na parte de baixo da perna existe o toque do Rafinha. Podemos ver o lance? Mas não foi pênalti porque o Rafinha, ele para no lance e o jogador dá um tapa porque ele praticamente nem ia dominar a bola. É esse lance aí? Ele adiantou a bola. Mas acho que não foi pênalti? Olha, por baixo, Flavinho, olha lá, ó. Repara que o Rafinha, ele vai meio que estacionar, ele já freia e o jogador, ele atrasa... Não, mas ele atrasa a passada para receber o toque, olha lá, ó. Por baixo pega ali no... Pênalti, mas vocês estão Pega a canela do Rafinha no pé do cara. Não foi pênalti, não. Não foi nada. Não, claro, quando é contra o Flamengo nunca é nada. Não, foi pênalti? Claro que foi pênalti. Eu falei que já não foi no jogador do São Paulo, no Igor Gomes. Ué, Eu achei final que de tinha sido semana. também, então. O Pipo foi Não é pênalti? só contra o Flamengo. Cara, esse toque do Rafinha não é um toque normal. Exato. Contato de jogo. Não, foi pênalti ou não? Digo Sim ou não? contato de jogo.
Eu daria esse pênalti também. Você daria? Daria. O Flavinho, foi pênalti? Daria, claro. Você não achou contato de jogo, Facinho? Derrubou o jogador. eu eu acho que derrubou o jogador é pênalti. Agora, O cara retardar a o passada... Simon entende muito mais do que eu, claro. Ele tem a opinião dele, não daria o pênalti, provavelmente. O Simon não daria, eu também, pra mim, foi um escândalo. Teve um lance foi do Rafinha... Foi pênalti pra você? Teve um lance do Foi Rafinha. pênalti? Pra mim, os dois são muito semelhantes. Esse lance e do Emelec Não, no mas de ano ontem, passado. foi pênalti. Eu daria os dois. Esse de ontem você daria? Eu marcaria os dois. Ô, mano, você daria o Como pênalti? marcou a favor do Flamengo, eu marcaria a favor do também contra o Flamengo, marcaria a favor do Flamengo. É o jogo do Emelec no Maracanã. Para mim, os dois foram... O Simon sempre fala que não existe lance semelhante. São semelhantes, não são iguais. Não existe lance igual, existe lance semelhante. O lance, olha lá, o Pitana marcou esse pênalti aí. Ó, foi pênalti? Lógico. Para mim foi pênalti. Então o do Rafinha também foi. Não, mas é totalmente diferente. Não, semelhante. Ele tira do mesmo jeito. Pode falar? Esse pênalti não foi nada. Agora que eu tô vendo, não foi nada. Ah, não? Não. Então não foi pênalti. Esse não foi nada. E o do Rafinha? Ontem? Lógico que não. Esse foi em cima do Rafinha. Não foi. Os dois O não Rafinha foram. se jogou. Os dois Esse, não mas foram. o árbitro deu, e aí o Flamengo... Então, mas inclusive, esse lance não foi. Pra mim, os dois foram. Vê como é que aquele futebol é diferente. Mas Pra mim, nesse lance, os dois Benja, foram. Ó, não é natural Ó, o cara braço, esticar ó. o braço. Ó. Do jeito que ele esticou. Ele faz realmente um movimento para ele impedir a faz um passagem do antinatural. jogador do Flamengo. Sim, é pênalti. Então é um movimento antinatural, diferente do movimento do Rafinha Então foi ontem. pênalti. Esse lance eu daria o pênalti, de ontem não. Porque o Rafinha, ele tá na disputa da jogada, ele Eu não quero- faz uma falta no cara. Fecha aqui no Simon, põe o lance no Isso é uma tentativa põe de aqui obstrução, certo, no Simon? seu caso, Eugênio Simon, não em mim, Simon. Hein? Simon, a pergunta é: o Flamengo foi ou não foi prejudicado ontem? Foi prejudicado, muito prejudicado. É um jogo difícil, Independente Del Valle é uma boa equipe. A 2.800 metros de altitude, eu já pitei lá em Quito várias vezes. Acima de 2.000 metros de altitude, pega. Tá Quem vendo, diz que não Benjamin? Você pega é fala porque que não é nunca nada. teve lá. falei isso. Tá? Pega, 2.800 é uma altitude, falta ar. Jogou contra uma bela equipe e foi prejudicado pelo árbitro Leodan Gonzalez, árbitro uruguaio. Esteban Osterrich, árbitro o VAR, também, com auxílio de VAR, tu não pode errar um lance desse aí. Mas enfim, foi prejudicado. Quarta-feira que vem tem a volta aqui no Maracanã. Ô Pascoal, na quarta-feira de cinzas, hein? Ô Pascoal, Mas é a quarta-feira que por vem. que chama quarta-feira de cinzas, ô Simon? Hã? Não sei. Porque apaga o fogo do carnaval. Ô Pascoal, o quê? Porque apaga o fogo do carnaval. Ah! Você tá louco com uma mangueirona na quarta-feira, Isso é né? ridículo. Claro que não. Ô Quando é que é o Pascoal, bloco, Flavinho, que vocês vão? ô Pascoal, Nós vamos no bloco das piranhas. ô Pascoal, o Jorge Jesus calou errado o Diego ontem? Veja, vamos entender, tentar compreender o fato. O Jorge Jesus Eu tô aqui colocou... trabalhando, idiota. Pode falar. Não, porque ele fala esse tipo de abobrinha. "Ai, nós vamos no bloco das piranhas. Mas segunda e terça estou aqui trabalhando, então não tem bloquinho. Ah, vai, você sempre sai, chega lá, sai da balada, vem pra cá, come lá 2 hambúrguer lá com um milkshake. Ô, nojento aquilo, fala. O cafezinho da manhã dele, como é que é, Nossa, Benjamin? o café dele da manhã, de olhar, eu tenho que tomar sal de fruta ainda. Não, outro dia ele postou Não o jantar aguenta, dele, Bigão. vocês viram, Tem cara? estômago forte. Você tá louco, ele misturou dentro daqueles cup noodles lá e colocou um balde de requeijão. É nojento, ele come Nossa, mesmo. Você viu? Claro ele come, que sim. ele parece um cachorro, né? Ah, coloquei, Mas fala, campeonatos com requeijão. Só para dizer o seguinte, só para dizer assim, eu tentei entender o que fez o treinador do Flamengo. Ganhar o meio-campo, ter uma estabilidade no meio-campo e tentar o contra-ataque com a velocidade do Bruno Henrique. Porque jogava na altitude, porque joga contra um adversário que explorou e muito bem as laterais, né? Mostrou que o Flamengo tem deficiência na marcação pelas laterais, no plural, pelas laterais, e o Flamengo não teve a contundência necessária no primeiro tempo. Foi um time que ficou amarrado pelo Emelec. O Emelec marcou... Não, vale. O que foi? Independente Del Valle. Independente Del Valle. Perdão, o que você está levantando a mão aí? Não, é que você falou Emelec. Ah, tá, o Independente Del Valle, o time que parou o Flamengo no meio-campo, o Flamengo ficou sem ação, e aí na etapa complementar entrou o Vitinho. O Diego Alves muito falhou bem. no gol? Hã? Diego Alves falhou? Ah, Benjamin, olha que a bola vai, dá uma olhada. É sim ou não? Não, cara, dá uma baga... O Cássio falhou contra o São Paulo? Falhou. E aqui, falhou ou não falhou? São Paulo, Pronto, não, não precisa ter, precisa ter medo de falar. Contra o Guarani. É, contra o Guarani. Para mim era uma bola defensável. Não é frango, é falha. Falha é diferente de frango. Falhou, mano? Mas você tem que Falhou. calcular. Falhou, Falhou. Pipo?
Cara, a bola defensável a gente também tem que colocar o seguinte, toda hora a gente tá achando que o goleiro falha num gol de falta. Tá tão difícil ter um gol de falta. Vamos dar um mérito pro cara que fez o gol também. O cara dá uma baita uma coisa bagaçada. não interfere na outra. Eu sei. Você pode parabenizar a cobrança, mas analisar a falha do mas goleiro. o cara deu uma baita bagaçada, cara. Pô, o cara teve um baita o que tem que ser mérito. levado em conta aí, eu faço assim, cara, é que tem uma altitude de 2.850 metros e isso interfere realmente na velocidade da bola. Defendendo da técnica, nunca tem nada. Não, eu acho, peraí, são duas coisas distintas. Eu acho que tem que haver os jogos na altitude. É isso que vocês não conseguem entender e vocês sempre voltam nesse papo. Eu defendo que o time que atua na altitude, independente do adversário sentir o cansaço, sentir o desgaste, ele tem que continuar jogando na altitude. Senão o esporte não pode jogar em Recife porque é muito quente, o Náutico também não pode jogar. Mano, assim, o cara bateu interfere na velocidade, claro. A bola foi entre a trave e o goleiro. Cara, foi... Mas foi no canto que ele estava posicionado para se jogar. Ok, mas assim, às vezes o goleiro mesmo se surpreende porque ele espera a bola no canto oposto. Eu defenderia esse chute, por exemplo. Quem? Eu. Gol. Você defende. Já tá com camisa amarela igual dele. Não foi falha do Diego, não. O cara bateu muito bem na bola e meteu no ângulo. Não é frango. Não é frango. Eu não achei nem frango nem falha. Achei falha. Mérito do batedor. O goleiro da importância do Diego, o goleiro da importância do goleiro do Corinthians, o goleiro do Palmeiras, eles podem falhar, porque isso faz parte do esporte. Porque o centroavante fura na hora de fazer o gol, o goleiro pode falhar numa defesa como essa. Para mim, o Flamengo sofreu claramente os efeitos da altitude. Para quem acha que jogar a 2.850 metros é na flauta, é na gaita, é na manha do gato, não é, meu senhor. Ontem aqui, meu senhor, ontem aqui o senhor, um dos melhores alunos da faculdade. Qual faculdade? Qual matéria? Do curso de flamengologia que ele faz, né? A flamengologia inclusive tem uma outra cátedra, que é a cátedra de geografia, que estuda também os efeitos da altitude e na biologia também. Então, para explicar a derrota, né? Flabiologia. Então, só os jogadores do Flamengo sofrem na altitude. Esse time aí não joga na altitude, meu senhor. Esse time aí, ele é sediado ao nível do mar. Mas com frequência ele sobe pra jogar lá, você tá louco? Esse time não jogou num estádio aqui embaixo e o Flamengo no outro aqui em cima. Jogaram no mesmo estádio, inclusive, no mesmo campo. Não sei se o senhor pode perceber. Mas eles estão acostumados. Eu gostaria de dizer, senhor, os caras eles sabem jogar na altitude. Toda semana eles jogam na altitude. Se você joga... Se você joga a vida inteira com menos 5 graus, não é nenhuma novidade. Você vai jogar contra um time que está jogando a 30 graus, tem diferença. Vocês acham que o Del Valle vai vir pra cá semana que vem e vai ficar choramingando com um violino, que nem você tá? Porque vai estar calor aqui no Rio de Janeiro, úmido. Vai ter úmido e vai ter batuque. Com 30 graus à noite no Maracanã, com 30 graus à noite no Maracanã, o Flamengo, com 0 grau de temperatura no Maracanã na quarta-feira, o Flamengo é favorito. Mas ontem o senhor disse, meu senhor, que esse time não tinha nenhuma chance. Não, eu disse que o Flamengo era favorito. Favorito. Empatou. E só para lembrar o senhor, o Flamengo virou 2-1. Não sei se o senhor se lembra disso. Mas quanto foi o jogo? Não sei se o senhor se lembra. O Flamengo mesmo na altitude fez 2-1. Eu não sei qual é o seu problema. O Flamengo é o melhor time do universo. Quem? Não, o Flamengo é o melhor time da América do Sul. Mas assim... É o melhor elenco da América do Sul. Que é o melhor do mundo. Você viu o que o Miguel Ángel Rodrigues disse depois do jogo? O que disse, Miguel? Vou pegar a frase dele aqui. Ele falou uma frase. Técnico espanhol. Faz um bom trabalho. Olha aqui, ó. Ele disse o seguinte, aqui, ó. Continua fazendo um bom Ser trabalho. capaz de enfrentar o Flamengo é maravilhoso. Colocamos o segundo melhor time do mundo contra as cordas. Ele foi elegante, afinal de contas esse time foi disputar a final do Campeonato Mundial, não é isso? É Miguel Ángel Ramírez. Eu falei o quê? No Campeonato Mundial e o cara foi elegante com o Flamengo, bacana. Mas a situação principal, Benja, por mais que a discussão principal hoje seja... Só discutir, mano, só vou discutir uma coisinha com ele. Não é... Olha, quem foi o campeão do mundo? Quem foi o campeão do mundo? Cátedra de presunção. É pilha dele, é pilha. Não cai nessa pilha aí. Quem cai nessa pilha? A discussão principal agora... Não, falando sério, você acha que o Flamengo é o segundo melhor time do mundo? Não é? Não. Eu não tenho culpa dos outros não vão no Mundial. Quem foi no Mundial foi o Flamengo, eu tô dizendo que não. Então, você tem culpa? O Kashima antes é o terceiro. Como é que chama lá o time do Flamengo? Aquele, meu, sei nome. É o terceiro melhor, é isso?
Mas cabe sem mais perguntas, A sua avaliação, acabo de saber que um time da Tailândia que disputou o Mundial é o terceiro melhor time do mundo. Da Nova Caledônia. Aqui é geografia, tu falou, né? Também. Esse Mundial é geografia. É geografia. O time da Nova Caledônia é o quarto. Com a lógica ele tá certo. Não, duas verdades aí tem que realmente imperar em qualquer discussão. Primeiro, o Independente Del Valle, ele foi muito bem. Jogou bem contra o Flamengo, fato. Segundo, o árbitro, no meu entendimento, assim como boa parte da mesa, e os que não concordam também que se lixem. Mas o árbitro prejudicou o Flamengo. Porém, a gente tem que salientar aqui também que quem errou aqui na escalação foi o Jorge Jesus. Ao invés dele fazer o óbvio, o Gabigol não pode jogar, foi expulso contra o River, então tá suspenso para essa partida. O óbvio é colocar o Pedro. Claro. É colocar o Pedro. Ele quis inventar de colocar o Diego e colocar o Bruno Henrique para jogar lá na frente e o Arrascaeta na esquerda. Ele fez um 4-1, 4-1, ontem a gente estava discutindo aqui e todo mundo falou, vai jogar o Pedro. Eu falei, olha... Mas ele mas aí você achou que ia jogar o Bruno Henrique e o Michael. Então, eu achei que ia jogar o Bruno Henrique e o Michael. Assim como na próxima partida... Mas eu tinha quase certeza que não jogaria o Pedro. Assim como na próxima partida contra o Boa Vista... Ele errou na escalação inicial. Foi o que eu acabei de falar. E depois ele não estava prestando atenção. Então o negócio é o seguinte... Mas a sua opinião, a minha também é a minha. Não, mas na próxima partida contra o Boa Vista, não vai jogar o Bruno Henrique. Tomou uma porrada lá na canela e é dúvida ainda para quarta-feira que vem. O natural é colocar ou o Vitinho ou... Vitinho entrou bem. Entrou bem. Pedro Rocha. Não, Pedro Rocha não, Michael. Tem que ser um dos dois. O Michael, na cabeça dele, que eu acho, é jogador pro segundo tempo. O Michael vai ser a arma do Flamengo no segundo tempo. Tá um jogo difícil, ele vai botar o Michael... Então, mas para a próxima partida contra o Boa Vista, bem, já é o jogo pro cara. Não está falando Boa Vista, eu tô falando... Não, a próxima partida, desculpa, porque eu achei que você a final do primeiro turno do Campeonato Carioca. Achei que você está falando do jogo da volta. Não, pro jogo da volta o Bruno Henrique ainda é dúvida, né? Existe mas mesmo joga. assim, na cabeça do Jorge Jesus, que eu acho, é que o Michael é jogador pro segundo tempo. É jogador para entrar quando pega uma defesa cansada, vai para cima, corre, inferniza a vida de todo mundo lá. Agora o Vitinho jogou bem, o Vitinho entrou bem, que a gente toda hora fala, o Vitinho precisa jogar, ontem ele jogou bem. Jogou bem mesmo. Entrou bem, foi ativo, participou do jogo, legal. E o Pedro, gente, o Pedro é diferente. O Pedro tem o perfume que a bola gosta. Vem nele, ele... guarda, ele entra e faz gol, É o Pedro, cara. Não tem o Gabigol, é o Pedro. Tá, mas o Jesus não sabe disso? Quem? O Jesus. Ele quis inventar ontem, né? Quis inventar. Ontem ele tentou dar mais posicionamento no campo. Quando eu falei aquilo ontem, que eu tinha dúvida que ele ia jogar, não é porque ele ia inventar. Eu acho. Ele pensa que é mais diário. Não, é meio aquela coisa. Não, é verdade, a dúvida é porque ele iria querer fazer algo que mostra, que prova que ele é diferente. Não. Quando todos esperam não o é Pedro, isso. Sai Jesus, um do outro. e coloca. Não é isso. Não era isso que eu ia falar. Eu acho que ele quis fazer isso por uma questão de hierarquia, é de dar moral para um jogador que está lá há mais tempo e falar calma. O Pedro chegou agora, Pedro Rocha chegou agora, Michael, é uma decisão, Michael chegou agora. O jogador tem que ser tratado igual. Vamos, eu acho. Prova disso que ontem eu falava aqui, eu não acho que vai jogar. Tá, mas eu achava que era o Michael. Eu acho que o Jesus errou. Ele errou. Se depois que começou o jogo e o Diego não estava bem, ele trocou, ele errou, ué. Trocou no intervalo. Trocou no intervalo, percebendo que não estava ainda. Ele pode também ter querido tirar um pouco da velocidade do jogo, por causa da altitude. O Diego é um cara que cadencia um pouco mais. Pode ter sido essa estratégia. Ele quis fazer uma linha de 4. Não foi uma invenção mirabolante de botar o Diego. Eu acho que foi para dar moral para jogador que está mais tempo lá. Ele tentou uma coisa, deu errado no segundo tempo. Tem que pensar no time. É a primeira experiência do Jorge Jesus na altitude. Foi a primeira vez dele, nunca tinha jogado. Não. Foi sim. Ele falou. Sim, verdade. É porque o outro foi em Guayaquil, verdade. Então, A primeira experiência dele acima de 2 metros. A minha, sabe onde foi? No Campo de Jordão. Putz, quase morri. Não, Campo de Jordão. Campo de Jordão é 800 metros. Não, dá mais. Mas é psicológico, é psicológico. Eu subo a serra, eu fico...
Você tá igual o Macedo, que jogou no São Paulo, chegou em Santa Cruz da Serra, passou mal, ao nível do mar. O doutor Santos falou, doutor Santos, tô precisando de um remédio. Ele falou, o que foi? Você tá com dor de cabeça, passando mal? Esse negócio de altitude. Ele falou, como altitude? É mais baixo que São Paulo aqui. Você tá louco? Ainda não chegamos lá. Nós vamos jogar em Ururu, ainda não chegamos. Agora, o jogo da volta, o Carlos Eugênio Simon, aqui na final da Recopa não tem gol fora, não tem gol qualificado. Então, se for 11-11, 0-0, 4-4, prorrogação e pênalti. Agora, Simon, por que tem indecisões? Você não acha que tem que padronizar o negócio? Por que tem campeonato que não é prorrogação, não tem prorrogação? Tem campeonato que não tem gol qualificado. Acho uma baita confusão. Não, porque isso quem determina é o regulamento da competição. Né? Quem faz o regulamento são os próprios clubes. E aí eles que determinam. Na regra não fala, né? A regra fala também em prorrogação, penalidade que há ali, mas o regulamento que vai determinar se tem prorrogação ou se não, ou se é direto pênalti. No caso da Recopa tem prorrogação. Então, que nem Libertadores, eu acho errado. Até a semifinal tem gol. Depois da semifinal... Agora não mais, porque agora a final agora é um jogo único, não tem... Mas você tem razão. Eu não acho legal que tem campeonato que começa com... Que tem uma regra durante uma fase e outra regra depois. Que nem o VAR, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Que nem o VAR, Flavinho. Tem clássico, tem VAR. O outro não tem. Você tem todos os jogos. Isso é absurdo. Agora, o Pipo... Chama o Pipo aí. Pois não. Como é que ele tava? Tá mandando sacanagem pra mim aqui, não para. Tô. Minha caixa postal, meu celular, outro dia eu levei pra arrumar. Sabe onde eu levei? Onde? No médico. Porque só gemia de tanta coisa que esse cara manda, eu não sei de onde ele tira tanta baixaria. Jesus. Ô, Pipo, agora, se tiver prorrogação semana que vem, vai ser complicado, hein? Porque, eu vou dizer agora pra você, tá calor nessa cidade aqui, é sacanagem, hein? Ontem, era 6 horas da tarde aqui, mas eu tava aqui na Avenida das Américas, olhei, tava 34 graus. Camelo se abanando. Hoje eu vi 3 camelos, olha lá. Eu vi 3 camelos lá. A sensação térmica, ontem bateu em 49 graus em alguns lugares da cidade. Mas é ruim para os dois, Benjamin. Não, mas para aí, Pipinho. Como é ruim para os dois? Lá era ruim só para o Flamengo. O calor é ruim para os dois. De boninha. O senhor tá caindo na pilha dele agora? O senhor vem às 4 da tarde. Fala uma coisa pro senhor. Como assim? O senhor tá vindo aqui agora pra querer encher meus patacones. Ele te deixou mal. Não, ele sempre faz isso comigo, qualquer da esquina, tudo. Altitude, vem cá, bonitão. Altitude, o Flamengo segue pro Equador sob como é que chama aquelas mulheres que vão chorar no velório? Carpideiras. Com carpideiras chorando. Nossa, veja por carpinteiras outro dia. Vão chorando porque vai coitado do Flamengo e vai jogar na altitude. É só ruim pro Flamengo. Não, aí o calorão os dois. Não é ruim para os dois. Porque o Flamengo vai jogar com ar-condicionado. Não, é isso? Não, bom, deixa eu tentar falar porque é difícil. É ruim para ambos a altitude. É ruim para ambos a altitude, é ruim para ambos o calor, mas não é o calor o problema. O problema é que estamos em início de temporada para os dois clubes, tanto para o Flamengo como para o Del Valle. E ontem deu para ver que o jogo foi num ritmo acelerado, foi bem disputado, não foi um joguinho amistoso, uma tacinha aqui que ganha lá e um abraço pro gaiteiro, não tem nada disso. Aqui no Maracanã é claro que o Flamengo é favorito, tem total condição de vencer o jogo, mas vai ser uma partida apertada. Não vai ser um jogo tão fácil assim, nesse quesito de que vai vir todo mundo cadenciado, porque vai estar calor, etc Pascoal, e tal. O Flamengo vai golear. Vai ser pauleira. E essa pauleira, aí sim, vai golear? Somado ao início de temporada, somado ao clima que vai estar mais quente, é claro que isso é um prejuízo maior, sem então, dúvida depois que desligar o ar-condicionado do estádio, Pascoal, o Flamengo vai golear o Independente Del Valle? Ar-condicionado no estádio só tem na Arena da Baixada, que eles modulam a... No jogo que eu vi lá do Flamengo, no Catar, tinha. No Catar, o estádio que é coberto. Os Estados Unidos tem todos, tem. Do Atlético não tem nada. Do Atlético Paranaense? Você fecha aquele troço lá e fica tudo lá. O ar-condicionado é condicionado a 23 graus, quando fecha. O Curitiba é menos que isso, não precisa de ar. Imagina. Antes da gente ouvir Jorge Jesus, esse programa aqui, os caras só sabem falar de futebol e olhe lá, que também não é nenhuma maravilha. Aí se pergunta qualquer outro tipo de assunto, aqui eu vou falar um negócio pra você. Pelo amor de Deus, há uma falta de cultura nesse programa. Quem vai falar? Quarta-feira de cinzas? O que sobrou pra esses caras aí é isso. Quarta-feira de cinzas? Alexander Fraga.
Quem que falou quarta-feira de cinza? Flávio Gomes, a data é um símbolo do dever da conversão e da mudança de vida, para recordar a passageira fragilidade da vida humana, sujeita à morte. Coincide com o dia seguinte, a terça-feira de Carnaval, e é o primeiro dos 40 dias da Quaresma. de Quaresma. Sabe isso? Quem é católico... Eu perguntei e ninguém respondeu. Mas você não dá nem tempo de responder. Ele começou a falar aqui. Não, ele falou aqui que era pra... o Pipo falou que era para queimar o fogo do Carnaval. Apagar o fogo do Carnaval. É verdade, o Carnaval é negócio que é pai da sombra pra cima. Uma hora ele tem que apagar a fogueira, senão a fogueira vai virar incêndio. Peraí. Imagina o ano inteiro de Carnaval. E a Quaresma, os católicos sabem disso, os cristãos sabem, são 40 dias antes da Páscoa, sem contar os domingos, que contando os domingos, às vezes chega até 46 dias. Eu não sou católico, eu sou ateu, todo mundo sabe, mas eu conheço religião. Eu conheço história. Mas quando o seu carro falha, você grita, ai meu Deus. Olha aqui. Na hora que deu no muro, o que ele falou? Ai meu Deus. Não, o que é que deu no muro? Não, Você bateu no muro. Ele deu no muro? Deu no muro. Ele deu no muro? Deu. Ué, você não viu? Eu vi ele dar no muro. Não. Se ele deu no muro? Deu pro carro no muro. Ó, já vi ele em um monte de lugar. No muro foi a primeira vez. No muro, no Guarda-Reio, no lago. Aqui no Rio de Janeiro, então os caras veem ele em tudo que é lugar fazendo isso. Olha aqui. Porrada no senhor. Muito obrigado. E o Pascoal, ele não E os absorve bem. comentários, a réplica é pro senhor. Que espero que... E o cara tá embasadíssimo. Embasadíssimo, vai lá. Ó, o Pascoal já comeu. Quem mandou é o Power Urubu. Olha lá, você tá Power Urubu, vamos lá, Power. Não é o Guido, não. Power Rangers. Não. Vai. Power Ranger. Hã? Não é, isso aí não existe. Vai logo, vamos. Não, isso aí não conversinha existe. aí. Isso é babaquice sua, né? O pênalti do Você Flu... tá louco pra receber a mensagem dele, né? O pênalti do Flu não foi marcado, segundo o Pascoal, porque na América do Sul os árbitros não marcam esse tipo de pênalti. Aqui, ó, vem aqui. E ontem, o senhor Pascoal, Não, vem aqui. o pênalti marcado foi o quê? Meu senhor, eu vou dizer, o senhor mandou o endereço errado. Quem disse que na América do Sul não marca esse tipo de pênalti não fui eu. Não, pelo contrário. Eu não denuncio ninguém. É. Eu não denuncio ninguém, mas tem um colega nosso que disse que na América do Sul não marca esses pênaltis, não. O senhor deveria... Como é que é esse colega? Não. Não foi você? Não. Ele faz assim, não fala o nome, hein? Mas eu peraí, não entrego ninguém. peraí. Mas como é que ele, O senhor deveria chamar a sua responsabilidade e realmente assumir o que o senhor diz aqui no programa. Porque o negócio é o seguinte, o que eu digo, eu afirmo... Isso aí não falo não. Ô, Pascoal, como é que ele fala? Isso eu não falo não. Põe na conta novamente aí, tá certo? Põe na conta novamente aí, mais um time brasileiro sendo prejudicado pela arbitragem. Novamente. Vai, Violino. Não, é verdade, porque o mercado equatoriano, no ponto de vista econômico... Mas a questão é política, Flavinho. Não, e o mercado, sim, a política do Equador é fortíssima. O futebol brasileiro causa uma ciumeira danada na Conmebol, você não sabe o quanto. Disputa todas as Copas do Mundo e ganha todas as Copas do Mundo. Cidadão, não seja ingênuo. Realmente. Não Mas pra seja que vão ingênuo. prejudicar o Brasil? A troco do quê? É natural, Flavinho. Todos os times brasileiros, por Só exemplo, se vamos lá, ajudam mais forte, então vamos lá, nunca se ajudam vamos lá. mais fraco. Tá falando a respeito do Que história é Flamengo, essa? vamos lá. Novo Horizontino foi acusado contra o São Paulo. Vasco e Oriente Petroleiro, vamos lá, Vasco e Oriente Petroleiro. Novamente tivemos um caso de racismo. Vergonha. Racismo, novamente. Vergonha. Aqui no Brasil, quando acendem um fósforo na arquibancada, o árbitro já para o jogo e relata em súmula. Ontem, além de o cara ser um banana, porque os jogadores do Vasco estavam indignados com a cena que eles viram, tá certo? O árbitro negro, que deveria ser solidário à atitude que o goleiro reserva do Vasco estava sofrendo ali, o cara fez vistas grossas e ainda amarelou o cidadão. Carlos Eugênio Simão, você que apitou 3 Copas do Mundo e é o cara aqui para falar. O Mano tem razão? Tem razão. São 2 pesos e 2. Então chuta. Não, o Mano tem razão na questão do racismo. Quer dizer, razão. Ontem quem apitou foi o José Argote, árbitro da Venezuela, que deu aquele cartão ridículo para o goleiro do Vasco. Tem que parar o jogo, tá? Porque a FIFA já ordenou que são 3 situações. Para o jogo, comunica os capitães, é anunciado no alto-falante. Se não surtir efeito, para o jogo, desce com as equipes para o vestiário, fica um pouco lá e depois do terceiro item suspende o jogo, o time da casa é perdedor. Tá? Então tem que ter uma atitude mais drástica. Aconteceu ontem, aconteceu na 3ª divisão de futebol alemão no final de semana, aconteceu na Itália, tá? E é um absurdo essa questão do racismo, nós temos que botar um basta. E o árbitro aqui, como lá na Itália, agiu mal. Deu cartão pro jogador e ontem deu cartão pro goleiro. Situação ridícula, não tem que ter bom senso numa hora dessa. Mas, Simão, não só com relação a isso, Benja, é a respeito dos sinalizadores. O pessoal que fala, não tem 2 pesos, 2 medidas. Quantos torneios a gente já viu aqui? Pode ser Copa Sul-Americana, pode
pode ser Recopa, pode ser Libertadores da América. Tem lá River Plate, entra em campo, sinalizador pra diabo, fumaça. Tem até outra fumaça que não é de fogos aí. Pronto, ninguém fala nada. Aqui no Brasil, Simão, qualquer coisinha, joga um copo no campo, relata em súmula, é multa pra clube, fala que vai perder mando. O Brasil é discriminado pela arbitragem sul-americana, isso é fato. O Brasil causa inveja nos outros, causa inveja. Não, mas não é arbitragem, a arbitragem relata quem julga pelo tribunal. Mas quando tá lá fora do campo do Boca, ninguém relata nada. Eu só vou perguntar agora. Você falou do pênalti, o rapaz falou do pênalti. Pra marcar pênalti no Grenal, o que acontece? Até o pipoqueiro tem que ver do lado de fora. Olha, o Rafael... Não é isso que acontece. O Rafael... O Fluminense foi também, errado, foi prejudicado. Rafael Ribeiro Pancotti. Foi Fluminense. Eu disse ele fala, Benja, boa tarde. Meteram a mão no Mengão. Anularam um gol que o Bruno Henrique partiu do meio de campo. Um pênalti que não existiu. Adoro vocês, o melhor programa esportivo, chupa Flavinho. O Saragoca, às vezes vejo o Benja na bancada e penso, como ele consegue aguentar as M que falam, principalmente o Flávio Glomer? O Flávio Glomer não fala muito a M, fala, Pascoal? Não, ele tem um bom vernáculo. O Mano Pudim de Anabolizantes, ele tá aí, fala, ô Benja, pergunta ao blogueiro Flávio Gomes, quem do Flamengo, por acaso, colocou a conta do resultado na altitude? Os flamengólogos e os flamengologistas. Não, mas jogador, ninguém meteu, ninguém falou. A imprensa fala em nome deles. Vocês aqui, por exemplo, ficam chorando. Nitidamente, chorando. O Flamengo sentiu o reflexo da altitude. Nessa do impedimento. Ele falou em nome de quem? Claramente. Tem só duas mensagens aqui pro Simon responder. Marcos Paulo Almeida. Enfim, o árbitro foi no mínimo tendencioso para não falar outra coisa. O fato é que no Maracanã teremos um gramado que não parece um pasto e sem altitude. Pode preparar a sapatada, porque no Maraca ganhamos fácil. Se a Conmebol não aprontar alguma. Guarda essa e a outra é o Eduardo Henrich. É de uma insanidade tremenda a FIFA permitir jogos nessa altitude. Uma covardia, times altamente técnicos jogarem contra jogadores que possuem 4 pulmões cada. Jogar assim é fácil. Força, Bruno Henrique. Primeiro para você, o árbitro foi tendencioso? Não, árbitro fraco. Eu tenho dito, a arbitragem para mim não é tendenciosa, ela é fraca, está mal preparada e está acontecendo isso. O Corinthians foi prejudicado contra o Guarani nos 2 jogos, o Fluminense foi prejudicado, teve um pênalti não marcado, ontem o Flamengo prejudicado e são erros do árbitro e com o VAR, o que é inadmissível. Por coincidência, todos os clubes brasileiros. E aí, o presidente da comissão de arbitragem da Conmebol é o Wilson Seneme, que é paulista também. É coincidência? O quê? Que são você tá aí, vocês não vêem o programa. Não, são só clubes brasileiros. Você viu o que ele falou? Ele falou, o Corinthians foi prejudicado pelo Guarani, foi o Fluminense prejudicado e o Flamengo... A gente aqui no Brasil, isso vai... Se você for lá no Fox Sports Rádio da Argentina, da Bolívia, do Equador e tal, todos vão ter esse mesmo discurso. Só os equatorianos são prejudicados, só os argentinos, só os paraguaios, só os uruguaios. Porque a gente, todo mundo, olha geralmente para o seu próprio umbigo. A gente não assiste a todos os jogos da Libertadores com essa mesma atenção que a gente assiste aos jogos dos times brasileiros. Então, os erros contra times brasileiros ou os erros contra o seu próprio time do coração, eles sempre saltam aos olhos. Me fala um time da América do Sul que teve um momento tão prejudicial e nocivo como o Palmeiras teve naquele episódio do Baldaquino, como o Corinthians teve contra o Amarília. O Boca em 2004 reclamou da arbitragem contra o Once Caldas. Pega, assiste tudo. Mano, você só pode... Não, falando sério agora, você só pode falar isso, cravar isso, se você pegar um dia, sentar um mês e assistir 300 jogos de Libertadores. Eu vou perguntar pro Simon. Simon, você lembra alguma vez de Boca e River terem algum jogo tão escandalosamente prejudicados, igual o Mano falou, o Palmeiras do Baldaquino, o Corinthians do Amarília? Não vai lembrar. Você lembra? O Simon. Não, mas o Boca reclamou muito da final contra o LDU, da Libertadores 2004. Contra o Once Caldas. Once Caldas. É uma. Os 2 jogos. E você vai procurar outro, você vai achar. Mas foi escandaloso? Foi prejudicado. Sim, o Nacional do Paraguai reclamou o árbitro da época era o Jorge Larionda que apitou o jogo. Jorge Larionda, exatamente. Mas é coincidência ou não? Olha, mas, o Corinthians... mano, acabei de falar, Benja. Acabei de falar. Exemplo aqui. É coincidência. O Corinthians foi prejudicado contra o Guarani do Paraguai. O Fluminense foi prejudicado contra o União La Calera. E ontem o Flamengo foi prejudicado contra o Independente Del Valle. É só coincidência? Nessa semana. Sim, é claro que é só coincidência. Não, porque tá se você acha que todos os outros jogos entre times da América do Sul não tiveram, todos esses jogos não tiveram erros de arbitragens?
Podem ter tido. Mas... É claro que tem. Não, mas não nessa proporção. Nessa proporção, você viu todos. Você viu ontem. Eu vou te listar aqui. Vocês estão com medo de confrontar o Flavinho? Eu vou listar aqui os jogos de ontem. Jantando vocês? Os jogos de ontem da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Não vi todos. Não, Copa Sul-Americana. Deixa eu pegar aqui e ler para vocês. Alguém aqui viu toda a final Esportivo Luquenho e Mineiros de Guaiana? O que vocês viram? Pode falar. Porque a torcida do Mineiros de Guaiana reclama loucamente de 2 pênaltis. Vocês viram Huracan e Atlético Nacional? Vocês viram Aucas e Vélez Alcás? Vocês viram Melgar e Nacional Potosí? A turma de Potosí tá pistola da vida. Mas ninguém vai prejudicar time pequeno. Porque a turma de Potosí acha que roubam o Potosí há anos. Ninguém vai prejudicar time pequeno, desde a descoberta da América. Desde que Cristóvão Colombo chegou. Desde que Ponce de León chegou. Descobriu. Os caras vocês assistiram Cusco e Audax do Chile? É que o Flavinho ele tem pra torcer no Brasil. Mas que meteram o ouro de Potosí, meteram faz tempo. Mas vocês podem chorar com essa história de time brasileiro. Com todo respeito, Flavinho. Por vez, Pipinho, brasileiro. Vamos lá, o Flavinho, ele tem meio que asco do futebol brasileiro. Não porque ele não tem time pra torcer aqui. Não é isso, Flavinho, é que você tem uma rejeição. Flavinho, peraí, você falou, eu gostaria de responder. Vamos lá. O Flavinho, ele tem meio asco do Brasil. Você viu a frase dele? O patriotismo é o último refúgio dos canários. Mas é que tá, é porque o Flavinho... Por isso que os Estados Unidos é a potência que é. Mas você pede pra responder na hora que eu começo, você não deixa. Vamos lá. O Flavinho, ele tem asco do Brasil. Isso daí é fato. Tanto que quando o Brasil vai jogar contra a Argentina, ele ri quando o Brasil perde. Quando vai jogar contra o Uruguai, ele tem uma predileção política, ele fala do amor dele pelo Uruguai e torce contra o Brasil. Então, querendo ou não, ele já está predisposto quando ele vai analisar um fato. Isso é simples, é natural, porque ele já cria uma predisposição contra o Brasil. Normal, respeito. Porém, que existe sim uma tendência contra os times brasileiros em qualquer competição sul-americana, isso é fato. Lembra da gravação o Júlio Grondona. O Júlio, não, é fato, Flavinho. O Júlio Grondona. Isso é fato para toda a realidade. O que aconteceu com o Júlio Grondona? Aquela ligação dele lá. Sim, você tem uma gravação de um velho gagado. A Marília, Flavinho, para, gente, eu não vou discutir. Mano, o Brasil, quando era forte politicamente na Comebol, foi sim, foi muito forte com o Ricardo Teixeira, ele era muito forte. O Brasil passou a ser muito mais prejudicado dentro da Comebol quando houve uma supremacia dos times brasileiros dentro da Libertadores. Teve uma sequência de títulos de 92, 93 do São Paulo, com o vice do São Paulo 94, com 95 o Grêmio campeão, com 97 o Cruzeiro campeão, com 98 o Vasco campeão, com 99 o Palmeiras campeão, ou seja, teve uma sequência enorme de títulos quando o Palmeiras não, quando a Comebol tinha a força da CBF pega as últimas 20 edições de Libertadores aí, vê quantos o Brasil ganhou. O Brasil ganhou e mesmo assim jogando também. Contra tudo e contra todos. Não era contra tudo e contra todos. O Brasil ganhou porque tinha bola, porque tinha força política, como a Argentina tem, como o erro de arbitragem tem pra cada um. O Boca já reclamou de erro da arbitragem, o River já reclamou de erro da arbitragem. Todo mundo reclama no futebol. Todo mundo, cara. Todo mundo que perde. Mas é o seguinte, eu só posso reclamar do sapato que aperta o meu pé. Então, o sapato dos outros, cada um cuida. Reclame do seu sapato. Eu só posso reclamar se o sapato aperta o meu pé. Se apertar o meu pé, eu vou reclamar. Então, se prejudicou o time brasileiro, a gente tem que falar. É só isso. Eu não estou pedindo para você falar que o Nacional do Uruguai foi prejudicado, que o seu time não é nem o Nacional, você é o Peñarol. Eu sei disso, mas você é um uruguaio de base, né? Então, se algum time uruguaio for prejudicado, o senhor pode vir aqui e gritar, só para mas terminar, é o seu sapato que está apertando. Com relação ainda ao árbitro aí do jogo do Flamengo, na velocidade real do lance, eu também vendo o jogo ontem, eu achei que foi pênalti. Eu falei, pênalti. Porém, o agravante, Simon, é quando, por exemplo, o árbitro dentro de campo, ele está pressionado, ele está estressado, ele está marcando ali tudo que ele vê, ele já está com o apito na boca, muitas vezes ele já sopra mesmo que por osmose. Então, é normal, acontece esse tipo de lance. Agora, o cara que está no VAR, num ambiente fechado, sem pressão, por mais que ele tenha pressão por analisar um lance como esse, mas ele não tem torcedor xingando ele está ali num ambiente que ele pode pedir replays à vontade, ele tem essa prerrogativa de poder falar, pera um pouco. Dá uma olhada, analisa. E ontem ainda teve de novo esse absurdo. O gol do Bruno Henrique ficou 4 minutos parado. 4 minutos. Só uma vergonha. Você não pode parar um jogo, uma partida de futebol. Colocar as linhas pra... Você não pode parar a partida 4 minutos. Agora, para encerrar esse assunto, o senhor Flávio Gomes. Sim, eu estou vendo reclamações aqui do pessoal. Que eu te fiz, e o senhor não me respondeu até agora. Pergunte. Corinthians foi prejudicado semana passada contra o Guarani do Paraguai. Fluminense foi prejudicado contra o União La Calera, do Chile. E ontem o Flamengo foi prejudicado pelo árbitro com o Independente Del Valle. É apenas coincidência? O pessoal do Deportivo, Você não responde. Deportivo Pasto
foi muito prejudicado ontem contra o Huachipato. Então, o pessoal do Deportivo Pasto... Teve polêmica. O pessoal lá do Pasto Esportes Rádio, lá, os caras estão enlouquecidos. Você pode só responder se foi coincidência ou não. O Laneiros então vamos ouvir o Rafinha. Eu acho que o Rafinha... Presta atenção no que o Rafinha falou agora há pouco, no desembarque do... Não sei o que ele falou, mas nunca jogou no Brasil, só jogou na Alemanha. Então, seja lá o que ele falou, não tem muito peso. Mas pode lá. Não tem peso? Não sei, vamos ver o que ele falou. O cara é campeão de Champions League, ele vai deitar a regra sobre Libertadores. O que tem peso é o que ele fala. Vamos lá. O Rafinha não tem peso. O Laneiros que perdeu pro o Rafinha tá lá num capítulo à parte no livro do Guardiola e ele fala que não tem peso. Tem peso tá no capítulo. Eu já falei com vocês, tem coisa que é melhor perder do que achar. Nossa, você tá chato. Ai, põe aí o Rafinha. Depois sou eu. Chora. Fala o Rafinha. Não, a gente viu, né, todo mundo viu várias vezes o replay do lance e a gente viu que não foi, que não teve nenhum contato. Eu, particularmente, na hora, já tinha certeza que não tinha tocado nele, ele deixou a perna em mim, por isso que houve o contato. Mas você deu o quê? Paciência, a gente sabe que é uma decisão e ver numa decisão daquela um árbitro despreparado, porque para ele dar um pênalti naquele lá, ele não ter a certeza do que ele fez, não ter revisado, né, não ter usado o vídeo, não ter usado o VAR, a gente fica triste. Mas fazer o quê? Paciência, temos mais um jogo, mas é lamentável, porque era 2-1, né, e um árbitro, por uma decisão de Recopa, né, deixar ocorrer uma situação daquela lá e não pedir o auxílio, e a coisa de futebol está tão moderna aí, com mais de 30 câmeras em volta do campo, a gente fica triste, mas tá bom, tem jogo ainda. Tem jogo ainda. O Simo tá aí. Tem o VAR, por que não usa? O VAR... Se não tem o VAR, reclama que não tem. Se tem, não usa. O VAR é uma ferramenta que veio, não é para ficar. Só que está sendo muito mal utilizada. Nós vimos no Campeonato Brasileiro no ano passado, até diga-se de passagem, dia 2 de março até 6 de março, a CBF irá realizar um curso para jornalistas, quem quiser ver a orientação que eles vão dar para os árbitros do Campeonato Brasileiro. Se eu quiser, eu posso? Pode ir. Eu vou. Tá? Duvido. Não, eu queria ver você lá. Que horas que é? Segunda-feira, pela parte da tarde, e depois até sexta ao meio-dia. Então, sexta-feira, semana que vem, eu vou pedir aqui a direção da Fox. Vamos lá, vai junto. Vamos eu quero ver. Uma semana? Tá porque isso aí não é folga. Eu quero ir para ter argumentos para falar que comer bolachinha de graça. Contra. Tá, então é o seguinte, aí para orientar os árbitros, tá? Até para nós poder falar depois com argumentos. E na Conmebol também. Um absurdo que eu acho a Libertadores não ter o VAR desde o começo da competição. Só a partir das oitavas de final é que entra o VAR, como foi o ano passado. Mas com o VAR, os árbitros têm que treinar melhor. Um lance, conforme o Mano falou, eu acho que o árbitro está pressionado. Mas é um árbitro da FIFA, é um árbitro que está acostumado a apitar esses jogos. Não tem mais sentir pressão altitude o cara sente, mas pressão de torcedor, não tem que sofrer isso aí. Né? Na velocidade normal do campo, tu até pode marcar, agora com o VAR à disposição, não. Então, acho que foi um equívoco do árbitro Esteban Ostorrich, que é árbitro uruguaio também, nessa marcação. É claro que o Flamengo vai gritar, vai pressionar a Conmebol e através da força política do Flamengo, que tem bastante, irá indicar um árbitro que lhe agrade. Cabe ao presidente da comissão escalar ou não para quarta-feira que vem. Bom, vamos ouvir aí para encerrar o assunto Flamengo, que daqui a pouco tem novidade no Corinthians, tem Palmeiras, tem muito assunto ainda aí. Vamos ouvir Jorge Jesus ontem, depois do empate 2-2. Vamos lá. Foi a primeira vez que eu joguei em altitude, a equipa na primeira meia hora não conseguiu porque o adversário também foi um adversário muito pressionante, um adversário muito rápido, que também sabia a nossa forma de jogar e tentou parar a nossa primeira fase do jogo de construção, mas depois que o jogo, não é? Os jogadores foram se sentindo melhor, começou a haver também mais espaço e acabámos por virar o jogo na segunda parte e foi pena termos sofrido o 2-2 mesmo a terminar o jogo, mas o futebol é assim, temos dia 26 o jogo no Maracanã com 70 mil torcedores para a vitória, não temos dúvidas que vamos mais uma vez fazer tudo para levantar este troféu. E como disse bem, esta equipa é uma boa equipa, tanto que é uma boa equipa que tirou o Corinthians da final, não é? Portanto, isso demonstra que é uma boa equipa, é uma equipa que tem uma fase de construção muito complicada, se tu não perceberes, e por isso é que foi a minha opção pelo Diego. E
portanto, vamos ter um segundo jogo. Esta final com 2 jogos, este foi o primeiro jogo, vamos ter um segundo jogo no Maracanã e temos a certeza que no Maracanã também vamos estar muito melhores. Apesar de hoje temos feito uma segunda parte dentro já daquilo que a equipa tem vindo a fazer. Ela teve a ver com a forma como esta equipa constrói o seu jogo. O Pedro é um jogador que depende muito daquilo que a equipa possa fazer ofensivamente, porque é um jogador da área. E a equipa para o início deste jogo não precisava de um jogador com essas características. Tinha o Bruno para o fazer. Precisava de um jogador que fizesse mais o terceiro médio e menos o segundo avançado. E portanto achei que, face às características do adversário, face às características do Pedro e dos jogadores que a gente tinha para poder lançar no jogo, daquilo que é o habitual, não é? Não se enquadrava dentro daquilo que era a minha ideia de jogo para hoje, a ideia de jogo em termos de estratégia de jogo. E foi por isso que foi a minha opção. Então tá aí as explicações do Jorge Jesus pro 2-2 de ontem, o jogo da volta, quarta-feira que vem, né? Quarta-feira de cinzas no Maracanã, com 4 milhões e meio de pessoas lá, vai ter gente caindo pelo teto. Vamos lá pro WhatsApp, acho que a gente vai fazer uma promoção e nós vamos levar o Flavinho no Maracanã quarta-feira que vem. WhatsApp, Gomes. Manda. E aí, Benja! Aqui é Murilo de Ouricuri, Pernambuco. E, cara, o pênalti que esse juiz deu, cara, é louco. Mas aí eu fiquei na esperança. Não, o VAR vai dizer que ele errou. Mas mesmo assim o VAR não disse nada. Cara, você tem razão. Esse VAR não adianta pra nada pelo jeito, cara. Infelizmente. Um abraço aí pra todos aí desse programa que eu acho fantástico, velho. É bom demais, velho. Demais. Não, fantástico é de domingo. E eu vou falar agora pra você. E meu sonho, outro dia eu sonhei. Lembra aquela entrada na abertura? Era o Flavinho saindo do mar. Isadora Ribeiro? Era o Flavinho. Mas eu vou dizer, a minha opinião sobre o VAR continua a mesma. O VAR, agora nós temos a polêmica da polêmica. Mas no jogo do Fluminense não tinha o VAR. No jogo do Fluminense não tinha o VAR. Então, mas é um absurdo isso. Primeiro que eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, é para ter o VAR, eu sou contra, mas se a maioria quer, assim seja. É para ter o VAR, que tem o VAR. Em tudo. Exato. Na quarta divisão, na terceira, no futebol feminino, na Champions League, na Copa do Brasil. Ué, ou faz parte do esporte ou não faz. Por que para um jogo sim, para uma competição sim, para uma fase não, para outra sim? Não, mas aí eu discordo. Por que discorda? Já teve VAR no Grenal e no outro jogo do Caxias. Você acha certo? Não, aí sim, no mesmo campeonato. É um privilégio ridículo. Então, mas peraí. Mas o VAR é um instrumento caro. O VAR é um instrumento caro. Mas, por exemplo, no Campeonato Paulista, eu sou contra você só colocar nas fases finais. Ou coloca assim no campeonato inteiro, e aí a federação banca, porque é uma federação rica e tem condições para isso, ou não coloca. Aí eu concordo com você. Mas agora generalizar, futebol Série A, Série B e Série C tem que ter VAR. Não. Aí é uma outra situação, porque isso tem um custo. Se você vai jogar tênis, se você vai para uma final de Wimbledon ou vai disputar Roland Garros, e se você for disputar um campeonato aqui... Você sabia que essas quadras não tem? É só na quadra principal. Pera. Não é só na quadra então, mas a maioria não são todas. Maioria não são todas, gente. Maioria dos torneios. Porque essa foi Não, nos Masters sim, nos 500. Existem quadras Então tá errado também. Então tá errado também. Sim, essa era um dos argumentos até do João Avelange, que foi presidiu a FIFA por muitos anos, porque se abrir para a tecnologia, nós vamos o futebol é o esporte mais jogado no mundo. Porque é simples, é fácil. Um gol em cada lado, a grama, a bola, e vamos jogar bola e acabou. Não tem que ter essa parafernália toda. E aí era isso aí. Nós vamos ter o futebol de Copa do Mundo, o futebol do Campeonato X, o futebol do... Porque não vai ter como. É 30 mil por jogo para te colocar o VAR. Tu acha que a segunda divisão do Campeonato Gaúcho vai ter?
Os caras não tem nem bola pra jogar, entendeu? O gramado lá, o salário que não chega. Cara, vamos colocar o VAR aqui. Não tem. Se a Comebol, que é riquíssima, como o Mano falou aí, Federação Paulista, que é riquíssima, não coloca, imagina as outras federações. Continua achando, então não põe. Então não tenha. Estamos de acordo. Então não tenha. Então não tenha. Você não pode ter. Me admira aqui, hein? Me admira. Você não pode ter para A, para B e para C, para D, não. Não pode ser. Ué, não, desculpa. Pode ter, não. Quer dizer, você não pode escolher para quem pode. A competição começar, toda ela vai ter. Agora, se a outra comissão da série, a quinta divisão não tiver, então não vai ter nenhum jogo. Exato. O que não pode é você selecionar jogos para colocar então VAR. quer dizer o seguinte. Quer dizer o seguinte. Na série C, em meia competição, não dá pra ter VAR. Ou tem completo ou não tem. Ali, aqui não, tá beleza? Não é isso. Vamos esculhambar sacanagem. Sacanagem pra cá, pra cá não. É uma questão de custo. Eu discordo. Quando a gente tem o futebol da primeira divisão, ele gera todos receita, os países, né, pra bancar. E assim, os uniformes também são diferentes dos uniformes da quinta divisão, a bola é diferente, o campo é diferente, o estádio é diferente e o uso do VAR vai ser diferente. A regra é a mesma. A regra do jogo é o VAR, mas o VAR não é uma nova regra. É uma opção. O VAR não muda a regra do jogo. O VAR ele é utilizado para ajudar o árbitro a cumprir a regra que é a mesma. Ele é opcional. Senhor, quer dizer, quem é rico vai ter o VAR. Não é isso. Os pobres não. Não é isso. Primeiro que eu não gosto. Quem tem mais poder. Primeiro que eu não gosto muito do VAR. Nem gosto. Mas segundo, Benji, não adianta. É uma tecnologia que tem um custo. E a regra do jogo é a mesma, sempre. Como é que você fala do VAR? Como é que é o VAR? O VAR tirou a graça? O VAR tirou a humanidade do jogo, eu acho. Né? O futebol é um jogo, é a coisa mais próxima da vida das pessoas, mais semelhante. Você erra, você... a falibilidade humana, ela é colocada à prova e tudo mais. Então você querer transformar o futebol, na minha visão, num esporte infalível, praticado e dirigido por pessoas que são falíveis, não combina muito. Eu não gosto do VAR, não gosto. Mas reconheço que ele tem sido usado para corrigir muitas injustiças. Eu vi, ontem a gente viu. Ontem nós vimos como o VAR corrigiu as injustiças. São milhares de jogos por semana. Não interessa, a partir do momento que você... A partir do momento que você altera o resultado de um jogo, o que vale é o que vai aqui, ou não? Ué, você tem custo, você tem... O discurso da tecnologia é o seguinte, vamos acabar com a injustiça no futebol. Mas aí você põe... Ninguém falou que vai acabar, Benja. Tá bom, vamos minimizar a injustiça no futebol. Aí você tem lá esta porcaria no jogo. Não é porcaria. Não, pode falar. Cara, eu não gosto do VAR. Eu acho que pra mim o VAR... Eu já estou falando... fazer o curso consigo. Eu estou falando pra vocês, o futebol vem num processo. Eles vão conseguir. Então, no decorrer dos anos, vai acabar isso aí. Estão deixando o futebol cada vez mais chato. Pra ficar. O VAR veio pra ficar. Aí ontem, aí eu não consegui entender. Tem o VAR. Por que não usou aqui? O árbitro achou que a convicção dele era bastante. Não, mas é que tá, mas ô Benji, o cara do VAR ele pode ter concordado com o árbitro. O cara do VAR ele pode ter concordado com o árbitro. Concordou caramba, pô, o cara tá lá. Não é possível. O cara tá numa sala com ar-condicionado, com 4 aparelhos de televisão, zero de pressão, tomando suquinho, tá lá só pra ver aquela porcaria. Aí tem um lance escandaloso. Não vi. Mas esse lance foi escandaloso, Gio? Você achou tão escandaloso? O pênalti do Rafinha, pra mim, foi escandaloso. Eu não achei escandaloso. O jogo do Fluminense não tinha VAR? Não. E por que não tinha VAR? Porque é Copa Sul-Americana. O Corinthians tinha VAR contra o Guarani? Também não tinha. Só nas oitavas de final da Libertadores. Então é isso que eu não consigo entender. Não, mano, estamos de acordo. Tem, não tem. Isso é um absurdo. Nós estamos de acordo. Nós estamos concordando contigo. Então, mas não estou questão de concordar, não. Eu estou falando que é um absurdo, é ridículo. É ridículo. Então ou põe na competição completa ou não põe. Não existe meio VAR, é igual meio grave. Aí, Pipa, eu não consigo entender. Aí você põe. Aí põe e não usa. Mas não usa, não é obrigado a usar. Não, na verdade é assim. É obrigado. Custa 30 pau lá que vocês falam. Vai usar pra toda hora, daí. Ué, se tem um lance polêmico, tem um lance confuso, fala, olha lá, pô, tá lá pra isso. O árbitro ainda é a autoridade maior do jogo. Se o árbitro achou que o lance não é polêmico e não é confuso, ele é a autoridade do jogo. Então a regra é essa. É verdade. Então agora temos a polêmica da polêmica. Eu tenho a tecnologia. Se eu quiser não usar, não vou usar e dane-se o outro. Pronto.
Ou seja, não adianta pra nada. Não, ele é cobrado por isso, não é assim. Vai ter um lance escandaloso. O que acontece? Porque esse aí também não. Tá, pra mim não houve o pênalti, pro Flavinho, pro Pipinho aconteceu, pro Pascoal, então não é tão claro assim. Não é um pênalti do tamanho de uma casa lá que o cara não viu. E Simão, por incrível que pareça, desculpa cortá-lo. Por incrível que pareça ontem, a imagem do VAR, se o árbitro pega, ele dá o pênalti. Porque na imagem do VAR, há o toque. Mas aí você interpreta se foi realmente algo que... Exato. Porque não é qualquer contato na área que você tem que marcar um pênalti. O cara tem que avaliar se foi o suficiente para tirar o cara da jogada. Marcelo, se a bola... Simão, desculpa, tá na explicação. A minha mãe não tem obrigação de ouvir as coisas que eu tô ouvindo no ponto do Marcelo. Por quê? Porque não. Mas a discussão tá boa. Mas não dá. Hoje o programa é mais curto, tem jogo. Não passa o jogo, continua o rádio. Não, vamos pro... Chama o VAR aí. Vamos pro WhatsApp aí. Olá, Pascoal. Vai lá. Boa tarde, pessoal do Fox Sport Rádio. Eu nem dormi essa noite só esperando para ver o programa, as desculpas que os flamengologistas vão dizer acerca do Flamengo. Pergunta aí para mim, fazendo um favor, Flavinho. O que os flamengologistas vão inventar de desculpa agora? Que não foi pênalti, que o Flamengo foi super superior, que o Suco Del Valle tá em outro patamar. O que tá acontecendo com o Flamengo? Hein? Responde essa pergunta aí pra mim. Obrigado. Então, meu amigo, eu vou ser rápido, que a gente vai mudar de assunto. Hoje eu tenho aula hoje à noite, né, na faculdade de Flamengologia, e hoje tem aula de prejuízos históricos, não é isso que você estava me dizendo, né? Prejuízos históricos. Então, os professores hoje vão dar aulas, vão explicar, vão tentar. E aí amanhã o Pascoal traz essas explicações pra gente. Mas são flamengologistas ou são flamengólogos? Flamengólogos, flamengologistas, dá no mesmo. O curso é Flamengologia, né? É um curso. E é ele que mista? É um curso de graduação. Qual universidade? Não, é a Unifla. O Pascoal e o Mano estão fazendo esse curso. Estão fazendo esse curso, que é um curso que fornece explicações para tudo o que acontece com o Flamengo, né? Aí no dia seguinte eles trazem, então vamos esperar, porque ontem à noite não teve aula porque tinha jogo, né? Não, eu sou isento. Eu sou imparcial. Qual é o nome da faculdade? A Unifla. Tem 2 campi. Tem um aqui na Barra e tem um na Zona Sul. O outro campus é pro pessoal da imprensa de lá. Pascoal, antes de outro assunto aí, o Ederson contratado pelo Corinthians, o volante do Cruzeiro. Ederson, boa. O Corinthians acertou. Um bom jogador, cara que tem muita força física, chega bem na frente. Ele vai lutar, é isso? Ele vai fazer luta livre? Não é isso, não. O Ederson fez esse gol aí contra o Corinthians no vacilo do golaço. Não devia ser contratado. No vacilo do Manuel. Lembra? Não pode fazer essa maldade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Flamengo. Tem saudade do Manuel, mano? Nenhum. Manuel, ele voltou pro Cruzeiro? O Manuel acho que foi jogar no mundo árabe, ele teve uma proposta para jogar no mundo árabe. Bomba é com eles mesmo. O Ederson é esse jogador aí, um volante que faz muito bem o que os treinadores hoje chamam, eu não gosto muito dessas nomenclaturas, mas é o que os treinadores falam do box to box, né? O que é box to box? Eu vou jogar da área a área. Tanto na fase defensiva quanto na ultrapassagem ofensiva. Box to box. Porque o cara tem força física, ele luta boxe. É verdade. É isso que eu tô falando, que virou. Agora é boxe to box. É boxe, porque a área... Se o cara tem força física... Eu repito, mas Pascoal, o que ele falou tem sentido. O que ele falou tem sentido. Se ele faz bem o boxe, ele tem força física, ele já tá... Ele podia ser o jiu-jitsu. Ele pode fazer o Creed 3. Acho que o Corinthians, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Corinthians contrata um bom jogador. Um bom volante. Ele pode substituir o Camacho, porque a característica dele é semelhante à do Camacho, sem nenhuma perda. E acho até com algumas possibilidades de ganhar elementos de velocidade e chegada ofensiva. Então eu acho que o Corinthians acerta uma boa contratação. O garoto é bom jogador. Ele tem que cuidar, muitas vezes ele perde a bola no meio campo e ele senta o sarrafo. Aí é que é o problema. O Corinthians tem que cuidar com isso, botar um pouquinho mais da cabeça dele do lugar, dele não fazer tantas faltas e não tomar tantos cartões. Ponto. Agora, ele é bom jogador. Mas, ô Pascoal, tem que ser bom mesmo, porque o Corinthians ele fez um contrato de 5 anos com o jogador. É bom, ele é novinho, mano. 5 anos, ele tem 20 anos. Eu acho isso uma loucura. Mas o que pegou aí é que ele estava pedindo o valor de luvas, Pascoal, que o Corinthians ele não estava concordando. E aí, para que coubesse no orçamento, agregado ao valor do salário que ele vai receber,
o Corinthians pediu 1 ano a mais de contrato e aí foi aceito pelo staff do jogador. Então é aguardar agora para ver se ele terá chances, mas eu concordo contigo, pela bola que ele apresentou no Cruzeiro, pareceu ser bom jogador sim. Ô Pipo, você que é quem realmente acompanha mesmo é você. Boa contratação, Ederson. Vai vir com ironia. Não tô com ironia, pô. Você fala sério? Eu vou falar um negócio sério pra você. Eu vou falar um negócio sério pra você. Se você anda me jogando contra as pessoas, porque as pessoas acham que eu não gosto de você. Primeiro, eu te adoro. Segundo, eu acho que você conhece muito de futebol. A única coisa que eu falo pra você mudar é ter um jeito só. Agora, quando eu pergunto pra você, é porque eu sei que você conhece, você assiste. Quem é o cara que tem maior história? Quando eu falo pra você que dessa nova geração aqui você é um dos melhores, eu não falo brincando. Tem só o teu jeito, que você mudar um pouquinho, ninguém te segura. Agora, não, se mudar, perde a graça também. Fala muito. Você não leva nada na esportiva, tudo você briga, tudo você acha que estão querendo te ferrar. Agora, de futebol você conhece. Eu não falo de sacanagem, não. Você fala que eu sou o Zé Google. Depois desse afago, vai lá. Você fala que eu sou o Zé Google. Não, mas o Google, você é o Zé Google, isso é outra história. Não tô tirando teu mérito. É repetitivo. Pô, eu adoro ele. Aí ele fica fazendo essas coisas na TV, os caras acham que eu não gosto do cara. Eu adoro esse filho da mãe. Aquele espana de vez em quando, né? Agora o Ederson. Fala do Ederson. O melão hoje tá demais ali. Tira o melão daqui. O que você falou? Melão. Que grande quando ele espana. Não é o melão. Hoje ele tá empolgadinho o carnaval. Deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. Esse é o problema. Vamos lá. Ederson. Bom jogador. Não passa disso. Só isso? Pô, mas você não pode... Isso aqui não é enquadro, irmão. Você pode discorrer respeito do É porque se eu falar 10 palavras, já... Não, mas fala mais, que a gente tá carente. Acho um bom jogador. Acho o Ederson um bom jogador. Ele é um atleta que ele é mais completo, por exemplo, que o Camacho que está sendo utilizado. Eu acho que o Camacho ele veio com essa polpa do técnico que trabalhou com ele no Atlético Paranaense, mas eu acho um jogador que não é para o nível titular do Corinthians. O Gabriel, por exemplo, acho mais bola. E o Ederson, ele é característica do Cantillo. Característica do Cantillo. Jogador que é propenso a atacar, propenso a ditar o ritmo no jogo, um pouco mais ofensivo, tanto é que esse gol que ele faz... ele era primeiro volante, hein? Mas ele é um primeiro volante dessa leva, entre aspas, moderna, que é o cara que solta o jogo. Box to box. Entendeu? Box to box. Chega pra ser titular, é isso? Sai o Camacho? Não, briga por posição. Eu acho que assim, eu se fosse o Thiago Nunes, eu não descartaria em hipótese alguma o Gabriel. Eu gosto muito do futebol do Gabriel. O título em 2017, que claro, ele tinha uma dupla fantástica, que era o Michael, mas o Gabriel foi fundamental para aquele time e ele é um muito bom jogador. Ele só perdeu posição porque ele se machucou recentemente. Mas eu acho que ele é um atleta que ele tem a capacidade forte de marcação, ele é um volante rápido, o que é difícil encontrar. E principalmente o Gabriel sabe sair pro jogo. Ele não é uma mosca morta quando a bola vai pra frente, não. Pensei que você estava falando do Ederson. O Pipo seco, o ping-pong, as pessoas adoram quando eu faço ping-pong. É ping-pong. Quem é melhor? O Mike? Quem era melhor? O Michael ou o Rosinei? Michael. Do Corinthians, muito melhor. Rosinei Adolfo. Agora eu quero pedir a opinião. O nome dele. Do nosso querido Flávio Gomes, o blogueiro. Porque é um assunto. Quando é futebol, não dá pra perguntar pro Flavinho. Foi isso no América do México. Não sabe nada. Zero. Não sabe nem o que acontece no mundo do futebol. Mas tem assuntos que, né, circundam o meio do futebol que são fantásticos. Ô Gomes, tem aí a cartilha, o Thiago Nunes agora impôs lá no Corinthians uma cartilha. E tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Olha lá. Horários determinados para refeições. Café da manhã, das 8 às 10. Almoço da meio-dia às 14. Jogadores só podem deixar o refeitório com autorização do Cássio, capitão do time. Acesso restrito ao CT vestiário. Somente funcionários autorizados têm acesso livre, familiares, bababá. Isso também acho que é normal. Lista de relacionados divulgados somente na véspera do jogo. Também acho normal. Treino em dias de jogos, atividade leves para amanhã normal, uma coisa que na Europa isso é comum. Mas me chamou a atenção, tem que pedir autorização para o Cássio para sair do refeitório? É a única coisa que chama atenção, o resto é normal, acesso de você tentar controlar. Mas algumas coisas ali não eram, viu, Flavinho? Por exemplo, a lista de relacionados, ela era divulgada com antecedência, não uma semana. Geralmente, uma semana já tinha lá estampado lá quem ia para o jogo próxima partida. Pode ser um pouquinho diferente. Isso, mas, por exemplo, isso é bom porque você mantém todo mundo motivado todo mundo ligado, até a última hora. É o que eu tô falando, do acesso restrito para baixo, lista de relacionados, treino de jogo, acho que tudo normal, tudo faz parte da metodologia, do método de trabalho dele e tudo mais, não tem problema algum. A primeira determinação eu acho simplesmente ridícula.
São adultos, né? Claro. São adultos, tem que pedir. É você imputar a um jogador uma função, uma hierárquica. Não é um jogador, é o jogador. O capitão do time, é porque ele é o capitão do time. Agora tem que pedir a licença para o Cássio. Eu acho isso ridículo, eu acho coisa de escolinha, né? Eu acho essa militarização babaca que a gente vê no esporte em muitas coisas. Acho simplesmente ridículo. Se é para dizer alguma coisa, é isso. Isso é oriundo do futebol europeu. Mas eu faço acho que assim, se o cara oriundo do futebol. Se o cara estiver pode ser um de Marte, é uma bobagem. E a mesma coisa, são as mesmas coisas que tem no Flamengo. São as mesmas normas ou normas semelhantes. Eu acho uma babaquice como diz o filme, tem coisa igual. Em qualquer grupo. O cara tem direito de levantar coisa europeia. No Eurocampo, a diferença disso da Europa, de ter que pedir para o capitão para levantar, se o treinador não estiver, é o capitão quem libera, geralmente é o treinador quem libera. Na Europa, a diferença é que os caras na Itália tomam uma grapa, uma taça de vinho, tem lugar que toma em Portugal, toma uma taça de vinho no almoço ou no jantar. Mas a diferença é essa. Em relação o resto é tudo igual. Mas em relação a esse negócio do Cássio, também acho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E acho que põe até o Cássio, às vezes, numa situação constrangedora. Ruim, porque, constrangedora. Vai chegar lá o Gil. Hã? O Gil. Pô. Ô, Cássio, posso ir? Se o Cássio vai falar, não pode, quero que você fique aí. Acho que põe o cara... Às vezes os jogadores ficam um pouco mais no refeitório para eles conversarem. Tudo bem, fica por livre deles. Entendeu? Fica lá. Fique pro livre espontânea vontade, Pascoal. Você quer ver um negócio que às vezes... Adulto, ninguém tá... Isso parece um maternal. Eu não me lembro quem foi. Parece a escola da minha sobrinha. Eu não me lembro quem foi o técnico. E na hora eu achei que era... meu lanchinho, deixa eu falar. Comer, pô. Eu não me lembro quem era o técnico. No dia, eu nem me lembro quem era o técnico. No dia até critiquei, depois eu falei, não, o cara tá certo, eu tô errado. Eu não me lembro quem foi que falou que nas refeições não ia ter mais celular. Eu não me lembro quem foi o treinador. Assim, eu trabalhei com o Cuca. O Cuca detestava celular com os jogadores para dormir. Aí eles mandavam recolher. Ele ia nos quartos e recolhia. Lá no Goiás, ele recolhia. Aí um marcava para despertar às 2, outras 2h15, outras 2h30. E ele não dormia, porque o celular ficava... Isso é outra coisa. Eu tô falando na hora do almoço. Você quer saber? São 2 horas só. É legal. Eu mudei. E só fala, pá, deixa os caras não. Meio-dia às 2. Não, porque a gente fica mesmo lá e o cara tá do lado, você nem conversa. Sim, lá então durante 2 horas, meio-dia às 2, não vai cair o mundo. O cara no almoço com a galera lá, porque... Conta uma piada, senão fica todo mundo aqui. WhatsApp, sacanagem, Instagram e tal. Isso eu acho legal. Agora, eu acho que é constrangedor pro Cássio. Eu acho que é uma medida completamente desnecessária. A única coisa que eu acho que não foi legal nisso é isso. Eu acho que o jogador tem que começar a ser tratado como adulto. Ele tem que começar a ser tratado com a educação esportiva. O menino Ney também? E isso pra mim, todo mundo, Simão, o jogador ele tem que ter a consciência do horário que ele vai dormir, do horário que ele vai acordar, da hora que ele quiser levantar pra tomar um café e depois se ele quiser tirar um quilo, alguma coisa. O cara tem que ter a consciência própria, ele não precisa de regras escolares, de regras de pré-escola pra começar a trabalhar e ser profissional. Isso cada vez mais é melindre e gente tentando passar a mão na cabeça do jogador. Cara, pelo amor de Deus. Se a gente chegar ao ponto de técnico de futebol ter que recolher celular porque o cara não dorme, cara, o jogador tem que ter a consciência do horário dele. Ele tem que começar a ser um pouquinho mais, sabe, estimulado em suas próprias responsabilidades. E se ele não cumprir a responsabilidade, ele tá fora. É simples. É parar de ter contrato de 5 anos, é parar de bônus de não sei das quantas, é parar de um monte de regalia, de 10 assessores, de empresário, de um monte de coisa, que o cara começa a viver sob esse tipo de situação para ver se ele enquadra, para ver se ele entra na linha. Ai, olha, vamos proibir então do cara ter o celular na mesa, no refeitório, porque senão ele vai jogar. Mas, gente, pelo amor de Deus, cara, o cara tem que começar a ter a ciência. A gente tem que parar de tratar jogador como bebê de escola. Sabe, a gente parece que clube de futebol tá virando maternal de escola de criança de 3 anos de idade. É ridículo, cara. A gente discutir isso, com todo respeito, é babaca. Mas aí que tá. Mas, ô Facincani, muitas vezes a gente tá falando de jogadores aí que não tiveram preparo, não tiveram talvez as instruções e os conselhos que você teve a oportunidade de ter. Mas não sou eu, mano, mas o clube tem que dar isso pro cara. Eu vou chegar nesse ponto, calma. Pô, mas não assim. O negócio é o seguinte, calma, pera. O negócio é o seguinte, então, a gente tá falando de um cara que muitas vezes ele saiu de uma periferia, é um cara que tem pouca instrução, do dia pra noite ele acabou ficando rico. Então, muitas vezes você tem que pegar na mão. Tem, porque você tá lidando com uma pessoa uma vez, cara, eu não vou citar o jogador aqui.
Mas uma vez eu conheci uma gerente, que era gerente, por acaso, também desse jogador. E esse jogador foi chamado algumas vezes para estar indo lá na sala dessa gerente. Essa gerente pegou e falou, fulano, pô, sua conta tá no vermelho, está acontecendo algum problema? Aí ele pegou e falou, não, por quê? Ela falou, deixa eu te explicar, porque ele não sabia o que era a conta tá no vermelho. Sim, eu sei. Ele pegou e falou, mas eu não estou entendendo. Ela falou, o que você não está entendendo? Ela falou, tudo isso que você me explicou, eu não entendi nada. Ela falou, você está sem dinheiro na sua conta. Ele falou, como? Ele tirou o talão de cheque do bolso e balançou. Falou, tem um monte de folha aqui ainda. Ele achou que o dinheiro dele era interminável. Peraí, mas nós estamos confundindo... Então, não, mas eu estou colocando exemplos para mostrar como o jogador muitas vezes precisa de uma instrução e o clube pegar pela mão. Porque o cara às vezes aí não tem a noção do que ele está fazendo. O Pipo tá indo para a discussão para o outro lado. Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Acho que o jogador hoje ganha tanto dinheiro que ele tem que ter, sim, uma assessoria, um staff. Não, ele tem que se preocupar apenas em jogar bola. A discussão não é essa. Não é essa. Não, mas é que tá, Beija. O clube tem que pegar o jogador pela mão, sabe por quê? Muitas vezes você investe milhões na contratação de um cara desse e ele pode colocar tudo a perder porque ele não tem cabeça, cara. Mas a discussão não é essa. O empresário só liga pra dinheiro. A discussão é apenas a cartilha do Thiago Nunes. Só. Não quero entrar no meio. O que o jogador tá fazendo lá é problema dele. Só com relação ao principal ponto que vocês discordaram, a única coisa que eu discordo e repito. Por exemplo, o negócio da relação de jogador, acho legal pra caramba. Porque eu também acho, cara, não, mas tô concordando, o cara não se acomoda. Mas você discordou de pedir licença pro Cássio. Agora, esse negócio de pedir licença pro Cássio, mas isso eu acho constrangedor. Ó, Jorge Mário Bergoglio, vocês devem conhecer. Conhece? Francisco. Jorge Mário Bergoglio? Papa. Francisco. É o Papa. Se ele tivesse visto o jogo Corinthians e Chelsea, ou Corinthians e Vasco pela Libertadores de 2012, ele possivelmente colocaria o nome do Cássio lá para ser canonizado. Então, é um cara que é uma referência dentro do Corinthians. Não, mas peraí, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cássio é o jogador mais vitorioso da história. Cara, não é bem, você falou, Cássio, posso? É isso aí. Posso? Não, cara, ele não é você coloca o cara numa situação ruim, sai de casa e fala, não, fica aí. Claro que não vai. Pô, não é o Corinthians, não é o Flamengo, o não é assim também? Não. Não é o FBI, que tem que pedir autorização pro diretor de segurança particular. Não, pera, tá tudo errado isso aí, cara. Hierarquia, irmão. Os caras têm que começar a viver, os caras têm que começar a ter noção de mundo, mano. Os caras têm que começar a noção de mundo. O Corinthians, numa época difícil, ele teve uma coisa que se chamava democracia corintiana. Pois é. De um dos maiores gênios do futebol brasileiro. Fez aniversário ontem. Faria aniversário ontem, Sócrates brasileiro, que era um cara que pensava à frente do tempo dele, é um cara que era acima do normal como jogador de futebol. Não, ele era jogador de futebol. E isso ele me falou, eu sou jogador de futebol, Pascoal. O meu irmão é atleta, que era o Raí. Eu sou jogador de futebol. Ele não faz as coisas que eu faço. Ele não vem aqui tomar uma caipirinha, porque ele sentava ali no bar da Torre, né? Para quem não sabe, sentava ali no bar da Torre e ficava ali tomando um negocinho, uma cervejinha, um conversinho, tal. O Brasil passava por uma situação para se eleger, ter eleição direta para a presidência da República, e ele subiu na Praça da Sé e disse o seguinte: se houver... Foi na Gabaú ou na Praça da Sé? Na Gabaú. Osmar Santos estava discursando. O locutor das diretas, meu beijo para Osmar Santos, que mora no meu coração, esse cara aí é de outro planeta. Ele disse o seguinte: se passar as diretas, eu não vou para a Itália, eu continuo jogando aqui. Olha, então, teve democracia corintiana, o Corinthians era diferente nesse aspecto. Diferente de tudo. O clube que teve Lucas, 38 anos atrás, não tem cabimento. Não tem cabimento. 82. Final do 80, 84 foi as diretas, 82 foi a democracia corintiana. 38 anos atrás, o Corinthians implantava algo que era raríssimo no futebol, ainda é democracia, todo mundo discute tudo. 38 anos depois, vem um treinador e fala e determina que os outros jogadores precisam pedir autorização para sair do refeitório, olhe-se no espelho e veja quão ridícula é essa determinação. Só isso. O Lucas Disk, lá na Polônia, tem um monte de cara com sobrenome, Simão, que não tem vogal, né? Só tem consoante, é um horror. Blazkowski. E consoante por exemplo, tem o lateral que era o Blazkowski, que ele fala é Cuba. Ele fala que nenhuma empresa funciona ou vive sem regras e horários. Por que você acha que uma empresa como o Corinthians não deveria ter regras e horários? E toda relação entre a equipe tem que ser bem-vinda para fins de evolução coletiva. Lucas, deixa eu falar uma coisa para você. Realmente é necessário ter regras e horários. Agora, você fala que nenhuma empresa... Se você der se você tiver condição aí de poder dar uma viajada pelo mundo aí, se você for hoje, Google... As empresas não têm regra nenhuma.
Google. Ponto horário. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu vou dizer um negócio pra você, Lindo. Diga, Lindo. Em 2004 ou 2004 ou 2003, eu fui convidado para conhecer a sede da Nike em Beaverton, que fica perto de Portland. Sim, lá em cima. Longe pra caraca. Um lugar espetacular, um lugar inacreditável. Para você que conhece São Paulo, é tipo uma cidade universitária, do tamanho, só que lindo, moderno, com campos de futebol, campos de golfe. Tem o campo do Ronaldo Fenômeno, chama Ronaldo Field Center. Tem o campo de golfe do Tiger Woods. Tem o espaço do Michael Jordan. Tem bares, pubs, tudo que você pode imaginar. E você chega lá, amigo, 3 horas da tarde, eu vi, os caras estão batendo a bola. Você vai no seu lugar, os caras estão deitados no gramado. Aí eu fui perguntar pro cara, olha, 2003, 2004, não era um negócio assim. Falei, pô, ninguém trabalha aqui. Ele falou, não, os caras estão trabalhando, amigo. Aqui se pensa. Aqui se respira o esporte, se respira o futebol. O cara não precisa ficar dentro de um escritório. Tinha funcionário, o cara falou pra mim que tinha funcionário que trabalhava em Nova York, que sequer ia na sede. Então, por quê? As grandes empresas hoje, elas pagam os caras para pensar. A maioria... Você não precisa estar lá 9 horas da manhã até meio-dia. Isso não significa que você está produzindo. Isso não significa que você esteja produzindo alguma coisa, porque você passa 8 horas no escritório. Tem empresas hoje nos Estados Unidos? Em relação... Só isso em relação... Tem que ter. Você tem que passar para o teu jogador responsabilidade. O cara tem que aprender a ser responsável. A gente que tem filho, você não instrui teu filho. Por quê? Porque você não vai poder levar ele pela mãozinha a vida inteira, né? Então, em relação a toda essa cartilha aí, eu acho legal pra caramba. A única coisa que eu não vejo necessidade é você pedir pro cara levantar. Pedir pra autorizar pro cara. Os itens são normais, não óbvio. São cartilhas, são imposições. Não, são itens de método de trabalho. São organizações. Exato. Assim, a gente vai trabalhar assim agora. Hoje, o clube de futebol não é quartel, ninguém precisa ficar com esse negócio de ficar pedindo autorização para entrar, para sair. Agora, se você dá responsabilidade. Claro. Você dá responsabilidade e você dá liberdade e você não sabe, tchau, velho. Cara, vocês imaginam, por exemplo, uma coisa é eu pedir licença pro Cássio, mas imagina o Gil falando, ô Cássio, posso me retirar? É meio constrangedor, né? O Fagner. Então, é o que eu falo, sabe? É isso que eu tô falando, é constrangedor. Ele vai pedir pra retirar, é constrangedor. Olha, hoje eu cheguei na Fox, olha, há muito tempo que eu não chegava aqui, falei, Pipo, que sorriso nesse rostinho. Ele tava feliz hoje? Aí eu falei, namorada nova, né? Aí eu falei, na véspera de carnaval, ele deve ter brigado, porque ele gosta de passar sozinho. Graças a Deus. Aí eu falei, Pipo, o que aconteceu? Ele falou, pô, hoje o Dudu faz 300 jogos com a camisa do Palmeiras. Que marca, hein? Ele falou pra mim, depois do Edmundo, o maior camisa 7 da história do Palmeiras. Tem o Paulo Nunes, né? Tem o Diabo Loiro. Tem o Paulo Nunes que ganhou mais que o Dudu, por exemplo, com a camisa do Palmeiras. Quem você acha que é mais ídolo da torcida do Palmeiras? Não dá, o Edmundo é capítulo à parte. Paulo Nunes ou Dudu? Porque agora está muito potencializado na rede social, a geração é mais nova, ela acompanhou o Dudu, mas o cara que teve a oportunidade de trabalhar com os dois, né? Pelo menos de trabalhar como ídolo, o Paulo Nunes, para mim, é mais jogador. Gente, não o tem Paulo nem que Nunes pensar, disparado. É muito melhor que o Dudu. O Paulo Nunes ganhou Libertadores. E o Paulo Nunes, além de ter ganho tudo, carismático demais. Marqueteiro. Zoava com a torcida do Corinthians. A torcida do Palmeiras adorava. O Paulo Nunes era mais jogador que o Dudu. Claro que era. Eu acho que assim, o Dudu conquistou um respeito muito grande pelo que ele fez com a camisa do Palmeiras, mas em termos de poderio decisivo, de títulos pesados, de momentos de extrema pressão, o Paulo Nunes foi gigantesco, em clássicos, em decisões de grande porte com a camisa do Palmeiras. E o Paulo Nunes foi fora do comum, né? Fora do comum. Agora, 300 jogos não é uma marca para muita gente. Não, por isso que eu falei, ele conquistou um respeito. Ainda mais hoje em dia, Pascoal, né? 5 anos, né? Os caras saem do... A média dele é de 50 jogos por ano. 60 jogos por ano, porque ele faz 300 jogos em 5 anos, né? 5 anos, 300 jogos. Uma média de 60 jogos por ano. Mostra primeiro que ele é frequente, que ele joga sempre. Quer jogar? Gosta de jogar pelo Palmeiras, um cara muito aplicado, faz diferença quando está em campo, é um cara que pode contar com ele, às vezes não dá na bola, não está fazendo uma boa partida, mas ele se empenha ainda mais.
E é o jogador que mais... tá aparecendo ali, desculpa. É o jogador que mais atuou ali, tá vendo os números? 124 jogos na arena do Palmeiras. Ele é o símbolo dessa nova era do Palmeiras. Isso acho que é um negócio que dá pra se colocar com muita facilidade. Numa época que o jogador chega e vai embora. Sim, ele é um símbolo de uma era nova, inclusive no futebol, né? Em que a identificação ela é quase nula de um atleta com uma equipe. Com o poderio financeiro que ele foi... E ganhou títulos, né, Pedro? Que ele foi até seduzido e ganhou título, né? O que é o mais importante. Mas ele foi seduzido por muita grana e permaneceu no Palmeiras. Claro que o Palmeiras também paga para ele um bom salário, tem uma boa condição de clube, mas é raro. Mas é muito raro hoje um atleta, por exemplo, que chega em 2015 num clube e está até agora em 2020. Pô, tu tá fazendo conta, o Cássio. O Cássio é outro exemplo desse nível. Vai fazer 9 anos quase. 9 anos de 9 anos de Corinthians. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá entrando na 9ª temporada. Nona temporada. O Fagner parece também. Friends, né? Tá entrando na 9ª temporada. O Fagner desde 2014. O Fagner 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7ª temporada. Ô, Simon, o D'Alessandro também. D'Alessandro. Ele deu uma saidinha pro Sim, mas ele voltou. Deu uma saída e voltou. Quer dizer, nós briga lá com o presidente do Inter, com o Pífero, acabou saindo e voltou. O Vitor no Galo, o Fábio no Cruzeiro. Cruzeiro. Não, a gente tá rolando. Sabe o que acontece hoje? Hoje você não tem mais tanta opção de ganhar dinheiro lá fora. Não é mais do jeito que era. E às vezes tem clubes aí, que no caso dele, que paga o que muito clube não paga lá fora. Dudu, especificamente. Fernando Praz. Mas a proposta para ele ter ido para... Pegou 2 pênaltis ontem, no Ceará. O Ceará classificou muito bem. O Gatito também pegou. Na decisão com o Náutico. O Dudu teve uma proposta muito boa para ir para a China. E o Palmeiras o convenceu a ficar com uma proposta semelhante. Então ele é nesse patamar aí de China. Agora mudou, como o Mano falou outro dia, o patamar da China também mudou. Fair play financeiro 3 milhões de euros, 3 milhões de dólares. De euros por ano. Então muda o patamar. Agora, o Dudu é um cara sensacional, né? E que pode ganhar um bom companheiro nas próximas horas, né? Como a gente dizia aqui. Você está falando isso faz tempo. Desde a última sexta-feira. O jogo foi domingo e eu falei na sexta-feira que o Palmeiras não tinha largado o negócio do Rony e que o negócio seria retomado. Ele ia jogar e muito possivelmente na segunda-feira a coisa seria fechada. E aconteceu isso. Na segunda-feira recebeu uma outra informação de que o negócio já estava conversado entre os presidentes. O presidente do Palmeiras entrou aqui numa entrevista e disse, não sei, vamos ver, não sei o que lá. Mas o presidente do Atlético conversou com o presidente do Palmeiras, a coisa está encaminhada. No meu entendimento, do que eu recebi de informação, só falta o Rony se apresentar. Só falta o Rony se apresentar para jogar no Palmeiras. E é um companheiro. 6 milhões de euros, né? Bateu o martelo. O que o Palmeiras tinha oferecido para ele no último contrato foi restabelecido, a conversa foi retomada. Só falta lá um detalhe lá do Atlético com o empresário do jogador, com o advogado do jogador. E o detalhe... Olha a audiência desse programa. Olha a audiência desse programa. Olha a audiência desse programa. É bom? Esse cara jogou bola ou não? Merece respeito ou não? Ô, rapaz, muito. Audiência qualificadíssima. Merece ou não? Olha lá meu WhatsApp. Pô, esse aí eu tiro o chapéu todo dia. Esse aí é o meu ídolo. Roberto Rivelino nos assistindo e falou aqui pro senhor. Pra mim? Não é, mas eu acho que é. É claro. Não, mas... Júlio Botelho é o maior ponta da história do Palmeiras. Pode ser também. Palmas para Roberto Rivelino. Riva, um beijo pra você aí nos assistindo sempre aí. Ele é o maior do Palmeiras e da Fiorentina também. Peraí, ele é o maior da Portuguesa. O Julinho calou o Maracanã como substituto do Garrincha. Roberto Rivelino. A história dele é na Portuguesa. Robertinho, um beijo pro Rivelino. Aí, Aurélia. O Rivelino merece o Oscar. Palmas para Rivelino. O Riva que está morando lá em Vinhedo. Riva, no dia que você resolver sair de sossego, você podia vir fazer esse programa com a gente aqui, que ia ser legal. É muita pressão. Ele e o Gerson marcaram a minha infância, porque muito do que eu quis ser jornalista foi vendo esses caras no antigo apito final da TV Bandeirantes. Se tivesse no penhasco, Riva... Não, eu me jogo. E Silvestre está Não, eu me jogo. Não, você se joga? Não, cada um tem sua passagem de importância. Rápido, Pipo, rápido. Monta o ataque do Palmeiras com o Rony. Rony, Dudu e o William. E o Luiz Adriano? Banco. E você? Não, eu acho que joga Rony, Dudu e na frente o Luiz Adriano. 2 atacantes. Luiz Adriano.
E para mim, o Palmeiras não soluciona o problema. Para mim, tem que ter um centroavante clássico. Cara para fazer gol ali. Procurando, o Luiz Adriano é muito bom jogador, mas jogador que sai da área também. Você acompanhou o início dele lá no Inter, né? Ele era mais liberado para dentro. Liberado e é rápido, é bom jogador. Só que para mim, o Palmeiras falta o centroavante clássico, o homem de área. Mas o problema crônico do Palmeiras, para mim, chama-se armação. Ilimitada. Armação. Lembra? Sim, Jubilula. Você não acha que o Veiga pode ganhar chances agora? Eu não acho Depois que o Veiga tem gol, perfil. Para mim, o cara que poderia ser testado e ganharia mais sequência é o Gustavo Scarpa. O Vanderlei vai se complicar em apostar ainda no fenômeno Lucas Lima. E não vendo esse tipo de peça, eu acho que o Palmeiras precisa de um grande articulador de jogo. Um meio campo completo. É um jogador que, por exemplo, tinha uma característica no Renato Augusto. Um cara que arma jogo, que ajuda... também um pouco na marcação, mas principalmente na condução, de tal ritmo. Esse é um cara que cairia com uma luva, não só o Renato Augusto ao Palmeiras, a Corinthians, a qualquer um, mas com essa característica. É buscar no mercado um jogador que tem essa leitura para ajudar a Dudu, para ajudar quem for, mas se bem que entre Rony, Dudu e William, né, que provavelmente deve ser um ataque do Palmeiras, eu prefiro o Palmeiras com 2 atacantes e 2 meias de articulação. Porque aí você tira a responsabilidade de um meia, você não sobrecarrega o cara e o time ganha opções de chegar melhor à frente. Mas o Palmeiras agora, Facincani, principalmente com a vinda do Vinha, que mostrou pelo menos que é um jogador agressivo, é um cara que ele aparece bastante como opção de ataque, você acaba suprindo a ausência de um cara de criação quando outros jogadores começam a dar opção de passe também. Por exemplo, o Zé Rafael jogando de segundo volante, é um cara que tem um bom passe de bola. Você tem lá o Vinha, é um jogador que também tem aparecido no ataque. Você tem aí mesmo o Lucas Lima mal, mas é um jogador que também ele tem a sua qualidade. Eu concordo que o Luxemburgo ele poderia rodar um pouco mais o elenco. Tudo bem que ele está apostando. O Zé Rafael jogando de segundo volante, é um cara que tem um bom passe de bola. Você tem lá o Vinha, é um jogador que também tem aparecido no ataque. Você tem aí mesmo o Lucas Lima mal, mas é um jogador que também ele tem a sua qualidade. Eu concordo que o Luxemburgo ele poderia rodar um pouco mais o elenco. Tudo bem que ele está apostando no cara e é para ganhar até a confiança.